Bora, galera. Falei pra vocês que eu ia gravar uma aulinha aqui pra vocês pra tentar adiantar, que a gente tá atrasadaço mesmo. Movimento circular, a gente já começou a ver, a gente viu como funciona a parte vetorial, né, do movimento circular, aceleração centrípeta, aceleração tangencial, sempre trabalhando com a ideia de vetores. A gente vai aprofundar um pouquinho mais e entender como funciona e como calcular a velocidade, a aceleração centrípeta e falar também uma velocidade angular, certo? Vocês já vão entender, vocês vão ver que não é nada demais. É só uma maquiagem daquilo que a gente já conhecia por ser um movimento um pouco diferente, né? O que seria um movimento circular? O movimento circular é qualquer movimento onde você executa uma curva, né? Se você faz uma curva, você está fazendo um movimento centrípeto, está fazendo um movimento circular. É lógico que você não precisa dar a volta completa, completar o círculo, mas aquele pedacinho da curva, se você preencher, você vai ver que tem um círculo ali naquele pedaço. Opa, saúde. Aí, vamos lá. Vamos analisar aqui. Lembra que a velocidade ela vai ser sempre tangente ao movimento. Se eu estivesse rodando aqui e bem nessa hora, vamos imaginar que eu tenho uma cordinha segurando aqui, rodando o bagulho, contrário, e bem nessa hora eu solto, a pedra vai sair reto, porque o movimento vai acompanhar a velocidade, né? E a velocidade, como está para cá, vai fazer com que a pedra siga retinho. Beleza, vocês já viram isso na aula passada. Então, velocidade tangencial ao movimento. O que vai fazer executar a curva é a aceleração centrípeta, que é sempre apoiada para o centro, né? E a gente vai ter o raio da curvatura, que também vai implicar no jeito que aquilo vai rolar o movimento. Bom, a gente falou sobre aceleração, a gente já dá uma recapitulada. Mas a velocidade. Bom, formulinha de velocidade, fórmula que vocês têm que guardar no coração de vocês, é o quê? Velocidade, ΔS sobre ΔT. Vai aparecer para sempre. Mas, como estamos no movimento centrípeto, a gente vai dar uma maquiadinha nela. Vamos passar um blush aqui. O que é blush, Danilo? Tem um negócio que deixa coloridinho na O cara. rosto, né? O vermelhinho? Ah, não, no rosto. No rosto. Tá, batom na boca. Eu sei que blush é pra banda, mas blush também deixa colorido. É o que deixa. Enfim, foda-se. Foi a única coisa que veio na minha cabeça de maquiagem. Mas vai. 2πr. Por que 2πr? É um movimento circular. 2πr, né? 2πr, verdade. Começou. Vai, não, para. Presta atenção. Caralho. Para dar uma volta completa, você vai executar este caminhar, né? O ΔS vai ser o quê, então? Se ele desse uma volta completa, o ΔS ele estaria, essa bolinha azul, ela passaria exatamente por todo o comprimento da circunferência, completando ela. E o comprimento de uma circunferência a gente calcula com a fórmula do 2πr, né? 2π raio. 2π raio. Duas crianças, exatamente, 2π raio. Vai! Vocês devem ter visto isso em matemática já. Bom, e aí na aula passada eu comentei com vocês já sobre a ideia de período e frequência. Período é o tempo que demora para completar um ciclo. Nesse caso, o ciclo é dar uma volta completa e chegar no mesmo lugar. Então, se é ΔS sobre ΔT, o comprimento, o quanto você andou é o comprimento de circunferência, 2πr. E o tempo que se demorou é o período. Tesão. Certo, Dan? Certo. Período é um tesão. Sempre foi. Enfim. Eu ia falar uma merda, mas você ia ter que cortar, ia te dar um trabalho que eu acho que eu vou te poupar disso. Vai. Bom, o que a gente também tem que lembrar é que a frequência é o inverso do período, já que a frequência é o número de ciclos que você faz num dado tempo, né? Se a gente analisar o próprio português, dá pra ver que um é o inverso do outro. Período. Tempo para fazer um ciclo. Frequência. Ciclos que se faz num tempo. Inverso. Só que se a frequência é 1 sobre t e o t está aqui embaixo, dá para calcular a velocidade colocando o f aqui em cima. Então fica 2πrf. Posso usar essas duas fórmulas para calcular a velocidade no movimento circular. Fechou? E para recapitular, aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre raio, né? Então às vezes ele pede aceleração centrípeta e você precisa descobrir a velocidade. Você usa essa ou essa fórmula para substituir aqui. Simples. Maquiagenzinha em cima de algo que a gente já conhecia. Só estamos chamando de outro nome, porque o movimento ele executa uma manobra diferente. Bom, mas não é só isso. Tem isso aqui também. O que é isso aqui? A velocidade angular. Esse é o diferencial dessa matéria. Eu separei aqui 2 pontos
que estão juntos no mesmo raio. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui bonitinho. Então eu tenho essa bolinha azul aqui e aqui em cima. Vocês concordam que se eu movimentar o raio inteiro, como se fosse um disco de vinil aqui, ó, as duas bolinhas elas vão andar sempre juntas no mesmo raio? Então elas vão executar esse movimento, esse caminho amarelo, no mesmo tempo? Conseguem perceber isso? E que se ela fosse dar uma volta completa, elas demorariam o mesmo tempo para dar a volta completa? Isso, foda-se se o raio da de cima é maior que a de baixo, elas vão demorar o mesmo tempo, né? Quando eu estou falando do movimento angular, velocidade angular, movimento angular, eu estou pensando só no ângulo que ela está caminhando e não no caminho, não no comprimento igual aconteceu aqui. Eu tenho que tanto faz o raio. Elas vão sempre executar esse movimento ao mesmo tempo. O que faz com que, mesmo com errão ou com errinho, eu tenha que a minha velocidade angular ela não depende do comprimento, e sim do ângulo que ela está andando. Só que quando estou falando de ângulo, eu não estou falando de um ângulo em graus. Eu estou falando da medida em radianos. Você já deve ter visto em matemática também. Uma volta completa, 360 graus, convertendo para radianos. Se 180 é π, 360 que é o dobro, vai ser 2 πs. Então, 2π sobre período. Então, 2π sobre t. A velocidade angular eu consigo calcular como 2π sobre t. Tanto que a unidade de medida dela não vai ser metros por segundo, como a velocidade que a gente está acostumado. Vai ser radianos por segundo, beleza? Isso muda um pouquinho. Bom, analisando a fórmula como um todo, o W, que é a minha velocidade angular, eu calculo como 2π sobre t. O V, eu calculo como 2π sobre t, e eu tenho mais um R aqui. Numericamente falando, a gente consegue relacionar as duas. Pegando esse 2π sobre t da velocidade linear e trocando por W. Então, a velocidade linear, ela também pode ser calculada como velocidade angular vezes o raio. Fazendo a mesmos remeleixo, só que agora na aceleração centrípeta, que a gente já conhecia que é v ao quadrado sobre r, trocando esse v por w vezes r, olha aqui que bonitinho, passo o quadrado para os dois, vai ficar w ao quadrado, r ao quadrado aqui em cima, com r aqui embaixo, r ao quadrado, r vezes r. Então eu cancelo um r de baixo com r de cima, sobra só o r. Então a aceleração centrípeta a gente viu que eu consigo calcular como v ao quadrado sobre raio, ou w ao quadrado vezes raio. Se for a linear, divide pelo raio. Se for angular, multiplica pelo raio. Beleza? Essas são as formulinhas que vocês vão ter que trabalhar. A gente vai executá-las melhores nos exercícios em sala de aula. Vai ficar, ó, melzinho na chupeta, facinho, fechou? Então, até a aula. Tchau.